Olá, meus amigos e minhas amigas. Esse é o podcast O Balde Pode. Olá, meus amigos do Portal Pensar. Aqui quem fala é o Sérgio Chaves. E vamos começar mais um Pode Pensar. Hoje temos um bate-papo super especial. Adivinha com quem? Será que eu conto ou não conto? Acho que vou contar, não vou. Peraí. Fábio Damasceno, conta daí. Olá, Sérgio. Acho que os nossos ouvintes já sabem, porque o nosso editor Neto, lá de Itaperuá, já divulgou nas capas a chamada do programa. Não adianta fazer muito mistério, não. Estamos aqui em Campos do Goitacazes, com a família Tavares. O bate-papo será com a Hilda Tavares, viúva do nosso professor Clóvis Tavares, fundador da Escola Jesus Cristo, e com seu filho Flávio Mussa Tavares. Mas não esqueça, Fábio, temos outra convidada especial para esse programa. Ela voltou. Quem é, Fábio? Sérgio, isso mesmo. Ela nem precisa de muita apresentação. Já gravou conosco nossa maninha querida, a irmã Aila Pinheiro, do Instituto Religioso Nova Jerusalém, no Ceará. Sérgio, estamos aqui também com a nossa fujona Lenita Cortes. E também do nosso Portal Pensar, né? O nosso querido Rafael Van Neven, nosso Rafinha. Fala aí, Rafa. Olá, amigos do Portal Pensar. Estamos aqui de volta e temos também outros companheiros participando. O Pedro Tavares, a Juliana, a Rosane, outros amigos aqui conosco, dividindo esse momento tão especial pra gente. E antes de começar, eu já gostaria de trazer uma surpresa. Uma pérola que nós encontramos ontem à noite, estudando as obras de Pietro Baldi, nos preparando para esse encontro. Mas espera aí, Rafa. A gente tem que chamar o momento de e-mails e recados. Olá, amigos do Portal Pensar, aqui é o Fábio. Estamos para fazer a leitura dos nossos recados, contatos que a gente recebeu e dar um descanso lá pro Neto Itaperuá. Valeu, meu irmão, forte abraço para ti. A gente quer mandar o nosso abraço aqui, né, para os nossos amigos que entraram em contato conosco. Primeiro via o WhatsApp, a Carla Roberta de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Elisângela de Franca, São Paulo, o Rubens também, lá de Franca, São Paulo, o Maurício de Goiânia, Goiás, a Marilene Espíndola de Conselheiro Lafayette e a Milena de Salvador. Forte abraço para vocês, viu? Sempre entre em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail. E a gente tem aqui alguns recados que a gente gostaria de ler também. No primeiro deles, fala assim: adorei como Pietro se coloca em relação às demais verdades, o que expressa claramente o sentimento do grupo de vocês. Também foi muito importante para mim ouvir sobre a maneira de dialogar com humildade, ao invés de debater com orgulho, buscando derrotar o outro. Por fim, as experiências
que cada um de vocês esteve com o balde, me incentivaram a voltar a ler seus livros. Eu também comecei com a grande síntese. Achei o livro incrível, com uma força e uma densidade de conhecimento impressionante. Um livro a ser estudado e não apenas lido. Por isso senti a mesma dificuldade que alguns irmãos em darem a continuidade. Também por isso, a grande importância do trabalho deste podcast, que por sinal é de um profissionalismo incrível, sem dúvida um trabalho em conjunto com a espiritualidade superior. Esse foi o Francisco Fires, do Rio de Janeiro, sobre Ouvidos ao Mistério número 1, que é o Pode Pensar número 27, onde a gente fala das nossas experiências pessoais. Também a Isabel, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, terra do nosso querido Chico Xavier. Ela fala assim: parabéns pelo site maravilhoso que nos oferta uma oportunidade de estudo com dinamismo, de forma esclarecedora, apontando para outras linhas de raciocínio que ampliam a nossa compreensão sobre a vida e seus mecanismos complexos. Abraço. De fato, Francisco e Isabel, né? Graças a Deus estamos nos libertando e percebendo que nada e ninguém pode encerrar no nosso estágio evolutivo toda a verdade, seja uma personalidade ou uma religião. A gente recorda que mesmo Jesus não disse tudo, mesmo a doutrina espírita não é a última palavra, segundo Kardec, e mesmo Pietro Baldi não é um ponto final. Que a gente aproveite tudo que está disponível ao nosso alcance, né, para que a gente faça uma boa caminhada. Abraço para vocês dois. Um outro recadinho. Quero agradecer, irmão, a essa equipe que se reuniu para esse aprofundamento do estudo do Consolador Prometido. Parabéns a todos. Eu ainda estou com dúvidas a respeito da queda, estou acompanhando agora os episódios e está bem difícil não pensar em termos de evolução na maneira científica. Acho que seria proveitoso talvez que os irmãos dessem mais exemplos da queda para ampliar o entendimento de quem está começando agora. Abraços fraternos a todos. Também queria saber o endereço de e-mail para colocar minhas dúvidas nos episódios do Pode Pensar. Essa é Ana Martins, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Oi, Ana, o nosso e-mail para você mandar as suas dúvidas é contato@portalpensar.org. Vocês podem mandar, né, que a gente vai procurar responder, né? Mas lembrando que nós somos estudantes e não há mestre entre nós por aqui. Somos apenas caminhantes de boa vontade, algo despertos para a necessidade de aprender a amar. E nessa necessidade, a gente vai aderindo aos ensinamentos disponibilizados pela espiritualidade, viu? Seja bem-vinda sempre. Um outro recadinho, agora do Tiago Vergutz. Parabéns a toda a equipe do Portal Pensar. Conheci Pietro Baldi através do portal e sou muito grato por isso, além dessa obra incrível. Também conheci por vocês o trabalho do Ibis, e com ele todo o manancial de conhecimento que tem me auxiliado muito na minha caminhada evolutiva. Já baixei aqui no meu smartphone um episódio. Obrigado a todos e continuem assim fazendo esse trabalho importantíssimo de divulgação do conhecimento e busca da verdade. O Bruno Jacques também fala, né, que também conheceu a obra de Baldi através do portal e o Ibis também. E diz que vai tentar estudar mais a fundo o nobre professor. E aí a gente quer comentar, né, que nós que formamos aqui o Portal Pensar, entendemos que as verdades trazidas pela espiritualidade, seja por qual medianeiro for, carece de ser estudada, né, sobre a ótica da razão. Temos para nós que as revelações se complementam, assim como ocorreu com Moisés, Jesus e a doutrina codificada por Kardec, a doutrina espírita, mas que não paralisou por aí. Outros emissários foram enviados ao solo da Terra para dar continuidade a esses ensinamentos, que precisam ser conhecidos e meditados pelo crivo da razão. Independente de encontrar em nós a ressonância ou não desses conhecimentos, devemos recordar que muitas verdades podem não ser compreendidas por nós, que não deixam de ser verdades por conta disso. Mas, espíritos imortais que somos, ainda descortinaremos muitos mistérios acerca de nós mesmos e do nosso processo evolutivo.
Então que a gente estude sempre, mas que coloquemos em prática, ao mesmo momento, o amor possível em nós, sem o que não alcançaremos a devida compreensão no íntimo dessas verdades imortais. Aqui o último recadinho que a gente gostaria de ler é da Tânia, no Rio de Janeiro. Nossa, que maravilha está este Pode Pensar 38. Uma delícia estudar assim. Um prazer enorme. Muito obrigada, meninos, por dividir conosco esses ensinamentos. Estou encantada. E ainda estou na metade. Ela nem ouviu todo e parou para mandar um recadinho para a gente. Pois é, Tânia, é uma alegria saber que o podcast que a gente faz está desse jeito. É bem o que a gente entende, sabe? A gente procura na simplicidade, principalmente porque sabemos que a gente não sabe nada, né? Então a gente se permite dialogar, expor as nossas impressões, né? E compartilhar essas alegrias das descobertas que a gente vai fazendo. O que nos move é essa alegria, sabe? Da gente... Aquela coisa da gente querer ver o outro também participando de uma coisa que a gente descobriu e que a gente gostou. Por mais que a gente ainda hoje esteja passando por dores e dificuldades, mas que a gente continue caminhando junto, seguindo sempre os passos de Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus, um bom programa para vocês todos e muita paz. Voltamos, agora passamos de volta para o Rafa. Realmente ele tem essa surpresa aí maravilhosa. Não é, Rafa? Fala aí, querido. Nós vamos ler aqui uma mensagem para a família Tavares e para Campos dos Goitacazes, que recebeu o Balde com muito amor. E é uma carta de Pietro Baldi. Bom, ao final, vocês identifiquem. Eu vou ler. Aos meus amigos da Escola Jesus Cristo de Campos. 20 de janeiro, aniversário de Clóvis Tavares. A imensa tristeza de sentir-me diante de vós me impele a escrever-vos estas linhas e assim posso estar, ao menos por alguns instantes, presente entre vós. Já havia previsto e vos havia descrito esta cena. Aqui estou eu em Gúbio, sozinho, junto à minha mesinha de trabalho, ao lado do leito, em meu quarto frio. Lá fora há neve e tudo é silêncio. Olho as fotografias tiradas no Brasil, em Campos, em Atafona. Olho vossas cartas e dádivas e choro de saudade de todos vós. Quantos testemunhos de afeto me destes. Entre vós, em Campos, encontrei a grande afeição de que tanto tinha necessidade e que falta aqui, onde eu me encontro. Embora ainda cansadíssimo, já reiniciei a dura vida de pesado trabalho. Pela manhã, a escola, à tarde, a correspondência e à noite, os livros para escrever. Neste doloroso silêncio cheio de trabalho, pude, porém, novamente ouvir, clara e forte, a sua voz, que no cansaço e no rumor das minhas viagens, entre tanta gente, não me era tão fácil escutar. E sua voz me repete agora: vai, retorna ao Brasil. Esta é a terra da bondade e do amor, a terra do Evangelho, tua nova pátria, o lugar de teu novo trabalho. Confortemo-nos assim em nossa saudade. Abraçar-nos-emos novamente. Amo-vos imensamente e já não posso viver aqui sozinho, longe de vós, sem vossa presença. Seja nosso pranto de tristeza confortado pela certeza de que nos abraçaremos de novo. Somente esta certeza é que me dá ainda a força para viver, lutar e sofrer. Com minha imensa gratidão por tudo que por mim fizestes, abraço-vos a todos com afeto. Vosso, o Baldi Pietro. Gúbio, Itália, 20 de janeiro de 1952. Tradução de Clóvis Tavares. E é um agradecimento
de Pietro Baldi, à família Tavares e de Campos, pela recepção calorosa que ele teve aqui em Campos, né? Então eu passo para vocês as considerações. Nesse DVD que o Oceano lançou agora, há uma palestra de Natal em dezembro de 51, quando ele estava presente, né? Já tinham feito o giro pelo Brasil, e no dia 25 de dezembro, às 10 horas da manhã, ele dirigiu algumas palavras ao público. Ele ainda morava na Itália, né? Ele tinha vindo só para as palestras e papai fez a tradução simultânea, né? E ele disse que enquanto ele falava, ele teve uma percepção, quase êxtase, em que ele teve uma percepção em que ele viu uma pessoa que ele identificou como Francisco de Assis penetrando até o meio do salão ali. Era outra construção ainda, né? Em 51, era uma construção mais antiga, menor, e viu, levantou as duas mãos como se estivesse abençoando o público. Segundo, depois ele dizia, essa bênção não ia acabar não, ela perduraria. E aí eu estou pensando, até hoje ela está presente, que uma bênção de São Francisco de Assis, ela não se dissolve no tempo como nós nos abençoamos uns aos outros, né? Ou abençoamos nossos filhos. É aquela bênção que tem que ser todo dia, né? E que até hoje nós perdemos aquele costume tão bom, né? A bênção, papai, a bênção, mamãe, né? E é uma coisa tão linda, mas tem que ser todo dia, porque nossa captação desse Wi-Fi divino é muito fugaz. E, naturalmente, a dele era de uma penetração ao longo do tempo e do espaço. E eu achei muito interessante eu ter escutado isso essa semana e você ter lido a carta que ele escreveu, naturalmente impregnado daquelas memórias, daquilo tudo, chegando na Itália logo no inverno. Você imagina que é no inverno, numa cidade montanhosa, num quarto sozinho, fica lembrando desse povo caloroso aqui. Quando ele chegou a Atafona, o papai dizia que quando ele chegou a Atafona, que é uma colônia de pescadores, ele teve a experiência que ele nunca tinha tido de falar para uma colônia de pescadores. As pessoas ali com as suas calças aqui em cima, né, ainda com as mãos todas marcadas dos peixes, tudo ele sentindo aquele odor característico, né, que deve ter sido tão forte nas memórias dele, né, e falar de evangelho para aquelas pessoas simples, né, naturalmente papai fazendo aquela versão, e depois chega lá, era uma solidão muito grande, e não tinha como não ter escrito isso aí. É isso. Eu tô aqui meio penetra na casa da família Tavares. Tá me sentindo muito bem participar desse novo episódio, porque também quero ouvir. Tô curiosa para saber como foi hospedar Pietro Baldi, não é? Para mim, o que me chama mais atenção, eu já falei, que essa humanidade dele, não é? Uma pessoa que montou um sistema filosófico, um sistema de pensamento, mas é um sistema que não é baseado em castelos nas nuvens, em elucubrações, em abstrações, mas um sistema que é consequência de um estilo de vida, de um modo de viver, um modo de ser, um modo de pensar. E por isso que é tão impactante sobre as pessoas, não é? Então, eu estou aqui para beber um pouco desse homem que foi hospedado aqui para essa família. Como foi isso, né? Como foi hospedá-lo? Então, estou aqui mais como curiosa, mas estou gostando demais. É isso mesmo, irmã. Realmente, nós estamos aqui curiosos para saber essa experiência humana, de quem é essa pessoa maravilhosa, né? E os sentimentos que ele passava. Por isso que a primeira questão
Vamos aproveitar bem, né, Dona Hilda, que realmente conviveu. Nós queremos saber, Dona Hilda, como foi que você, que o Clóvis tiveram, assim, o primeiro contato com Pedro Baldi, assim, como é que ouviram falar dele e depois como conheceram? Conte pra gente, como foi, assim, aquela primeira vez, tem um Pedro Baldi, e como foi esse contato e essa vinda dele fazendo essas primeiras conferências. Abra o seu coração pra gente, que a gente quer saber. Eu vou começar um pouquinho antes. Porque eu me converti ao Espiritismo em dezembro de 49. O professor Baldi veio ao Brasil em 51. E antes de eu ouvir Clóvis na Escola Jesus Cristo, eu estudava no Rio, e o Emmanuel, eu chamo Emanuel, ele falou para Clóvis que uma pessoa ia aparecer na vida dele para ajudá-lo. Mais tarde, Chico revelou que era eu, né? E foi justamente a primeira ajuda minha, foi, junto com um grupo, trazer o professor Baldi a Campos. E como a gente estudava no Rio, a minha família alugou um apartamento para os estudantes, éramos 4 lá. E a Escola Jesus Cristo foi ao Rio, recebeu o professor Baldi, que vinha de trem. Ele se hospedou nesse apartamento. Um apartamento humilde, só Clóvis falava italiano. Mas foi assim, havia umas 20 pessoas, um apartamento de 2 quartos, todo mundo embolado ali, mas parecia assim que tinha muito ar, muita luz, né, com a presença dele. Bastante emocionante. E nesse trajeto todo se formou a primeira diretoria que iria dar apoio a toda a atividade do professor Baldi aqui em Campos. E essa diretoria se chamou ABAPO, Associação Brasileira dos Amigos de Pedro Baldi. E o professor Baldi pediu que mudasse o nome, que fosse Associação Brasileira da Universalidade de Cristo, que foi assim uma coisa muito bonita, né? E o trabalho começou aqui e Clóvis se transformou no intérprete dele. Então havia um trajeto pelo Brasil inteiro, onde o professor Baldi faria conferências e Clóvis traduzia na hora, assim, sem muita prática, mas acho que inspirado, né? O professor Baldi falava e ele traduzia. E esse livro das conferências existe. Não sei se vocês têm. Então a minha experiência foi assim, uma nova convertida, que era muito católica, era católica da igreja todos os dias, e de repente, com a morte de um irmão que era espírita, e que estava lendo a Grande Síntese, eu me converti assim, integralmente, sem dúvida nenhuma, do que eu estava aceitando de novo. E foi assim maravilhoso, porque foi justamente com o professor Baldi, né? Eu vou ser um pouquinho abusado. Ontem eu estava lendo o livro Sal da Terra, os meninos dormindo, e eu li o livrinho. Aí tem as cartinhas do Chico, e o Chico chama Dona Hildinha. Então eu posso chamar a senhora de Dona Hildinha também? Que abuso, né? Nossa Senhora. Espírito inferior é assim mesmo, não se preocupe. E foi interessante, no último episódio no Balde Pod com a Maninha realmente fez um registro lindo da humanidade de Pietro Baldi, né? Do Baldi homem. Como a irmã Ila já explicou, que era uma filosofia que ele vivia o que ele dizia, né? Tinha coerência, tinha força o que ele dizia, porque ele vivia aquilo. E como a Dona Hildinha, o Flávio, o Clóvis Tavares tiveram essa oportunidade de conviver com Pietro Baldi, eu queria perguntar a vocês se vocês perceberam isso também. Eu queria saber um pouco do Baldi homem, do Baldi no dia a dia, na conversação, como que ele era, né? Eu queria dizer a vocês assim,
que o primeiro contato com ele era comovente. As pessoas choravam e não sabiam por quê. Do mesmo jeito como era o contato com Chico Xavier. Então, o professor Ubaldi estimulava na gente aquela voz serena, sotaque italiano, com um olhar, parecia que o olhar dele chegava ao infinito. Então ele tocava muito e as pessoas choravam, se emocionavam e não sabiam dizer por quê. Como nós, da Escola Jesus Cristo, tínhamos sido preparados por Clóvis para recebê-lo, e ele me pediu, que eu estudava no Rio, Hilda, vê se você encontra lá na Vozes, na livraria Vozes, alguma música que seja em homenagem a São Pedro. E eu encontrei uma música chamada Tu és Petrus. E quando ele chegou na escola, o coral de jovens, né, na época eu fazia parte, cantou Tu és Petrus, e ele se comoveu. E é linda a música. Então houve assim muita emoção nesses contatos com ele. Ele era assim uma pessoa doce, calma. Se você trazia uma comida, ele elogiava muito. Que coisa bonita, que coisa gostosa, muito obrigado. Tudo em italiano, né? E então era assim uma pessoa que a espiritualidade ela irradiava mesmo. Que maravilha, né? Agora vamos ao Flávio, né? Flávio era criança, bem criança nessa época. Lembra de alguma coisa, Flávio? Qual era a sua impressão? Não, nessa época eu não era criança, não. Não tinha nascido? Não tinha. Eu nasci em 58. Tá. Eu ouvi. Desculpa. Eu ouvi uma vez em 1964. Ele passou um tempo na praia de Gruçaí, também próxima de Campos, e ele foi à nossa casa, que era uma casa muito pequenininha nos fundos de uma loja. Aí ele entrou, foi na nossa sala, abençoou a gente. Eu me lembro muito pouco, eu lembro que ele estava assim velho e com uma barba grande que ele tinha deixado, acho que enquanto ele ficou lá em Gruçaí.
Em 71, um ano antes da morte dele, papai falou assim: Flávio, eu vou a São Vicente, você quer ir comigo? Eu falei: quero, mas eu era novo, mas ele acabou não me levando, ele achou que ia ser cansativo para mim. Embora, assim, durante a minha infância eu vivi ouvindo, inclusive, a gente era assim um pouco inocente aqui, como a religiosidade era muito presente na Escola de Jesus Cristo. Quando eu fui estudar no Rio, em 76, eu fui a alguns lugares lá, eu não via religiosidade. Eu vi as pessoas falando nos mesmos autores. Quando eu citava algum autor, por exemplo, eu citava um trecho do Novo Testamento que não estava incluído no Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas não conheciam, eu estranhava. Elas conheciam exclusivamente o Evangelho, o que estava fora não conheciam. Se eu falava em Pietro Baldi, quem é? Interessante. Para mim, na minha inocência, era um senso comum que todos os espíritas sabiam o Evangelho, conheciam um místico italiano que viveu no Brasil, mas não, realmente não. Agora, voltando ao que a mamãe falou sobre a preparação dele para ser o tradutor-intérprete das conferências, eu me lembro que ele dizia o seguinte, que ele morava com as crianças, ele era solteiro, né, morava com as crianças, tinha o orfanato das meninas, o que eu mostrei, aquele quarto lá em cima, e tinha um orfanato dos meninos, e ele morava com os meninos. Então ele tinha assim, ele dava aula de manhã, de tarde, ele ficava assim um tempo, 2-3 horas por dia ou mais talvez, estudando italiano, sendo que naquela época não existia o áudio, não existia isso, existia assim os dicionários com a pronúncia, o fonema, né? Eu não sei como ser aquelas letras da palavra, né? É umas letras que usa teta, usa umas letras diferentes, para você entender como que se pronuncia aquilo ali. Ele aprendeu a linguagem fonética, a escrita fonética, e ele ficava decorando o italiano. E ele falava e repetia para poder ouvir a voz dele e ele ter a audiência, né? De saber treinar a fluência. E eu me lembro que ele disse uma vez assim, que no meio das palavras que ele estava estudando, apareceu assim, matona, tijolo. Aí ele estava tão cansado que falou assim, matona, ele vem fazer um círculo de conferências sobre filosofia. Não é falar de tijolo é uma coisa muito material, né? Aí ele suspirou, bom, mais uma, menos uma, eu vou decorar, matona, tijolo, matona, tijolo. E qual não foi a surpresa dele na primeira conferência, ele falando sobre a lei de evolução, ele disse, eu não vou falar em italiano porque eu lembro dele falando, mas eu não sei italiano. La evoluzione se face matona per matona. E que ele então escutou, agradeceu a Deus e disse isso, a evolução se faz tijolo por tijolo. Que maravilha, muito bom, né? Só gostaria de relembrar que essa primeira viagem de Pietro Baldi aqui para o Brasil, em 1951, foram mais de 80 conferências em vários estados brasileiros, né? Ele e Clóvis realmente rodaram esse Brasilzão aqui, né? Viagens difíceis, né? Longas à época, em 51, não há facilidade como tem hoje, né? Então foram conferências em institutos de matemática, de química, né? Casas espíritas, foi no Congresso Nacional, em teatros, muito universalista mesmo, as exposições e lotavam, né, as exposições cheias, né, 1000 pessoas em uma, 500 pessoas em outras, realmente uma viagem exaustiva, longa e muito calorosa, né, a ponto dele mandar uma carta dessa com saudade desse calor aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, de Campos, enfim. E nós também estamos aqui com Pedro Tavares. Eu gostaria também que ele se apresentasse, desse seu alô pro pessoal do Portal Pensar. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui, na verdade, como ouvinte, porque é uma oportunidade muito boa, né, de estar escutando essas memórias que eu não
não vivenciei, mas que gosto muito de conhecer essa história, né? E a presença da irmã Aila também, né, muito boa, né, porque traz para nós assim, muitos conceitos importantes que a gente muitas vezes não pensa, não conhece, e realmente estar com ela hoje está sendo muito edificante para todos nós. Então eu tenho mais a agradecer a oportunidade de estar aqui, né, para escutar mesmo e participar, né, desse momento tão espiritualizado. Obrigado. Valeu, amigo Pedro, é isso aí, né? Agora é interessante que na escola Jesus Cristo sempre teve essa postura, né? Hoje nós estamos falando aqui com a nossa irmãzinha porque ela fez, como ela sempre faz, um diálogo interreligioso, né? Então ela vem nas casas espíritas, dá palestra, conversa, tira dúvida, aquela coisa maravilhosa. Quem conhece de irmã Aila sabe desse trabalho. Mas sempre foi essa postura da Escola Jesus Cristo, né? Não houve nunca assim um dogma, um fechamento, sempre foi de receber as pessoas. Hoje nós estávamos no museu, não foi, Rafael? E a nossa irmã de lá, a Rose, ela nos disse que houve até uma vez que houve uma conferência de um irmão evangélico lá 2 vezes, né? O Flávio está nos dizendo aqui 2 vezes. E quer dizer, o professor Clóvis Tavares tinha essa postura, né? Ele não era uma pessoa fechada de receber as pessoas, então eu queria que falasse um pouquinho disso, Hilda. Dona Hilda, ou Hildinha, né? É porque isso era o Chico que tinha essa intimidade, eu fico desconfortável, né? É bom porque eu me sinto pequenininha. Clóvis realmente era de uma abertura incrível com relação às diferenças religiosas, né? E uma prova que eu posso dar a vocês é que quando ele fraturou o fêmur e houve uma intervenção cirúrgica que não foi assim muito feliz, ele ficou 3 meses de cama, depois nós fomos para Niterói, lá numa clínica que era famosa, aí voltou a andar. Ele teve um pastor fazendo oração por ele, que ele pediu. Que coisa boa. Teve um padre que ele pediu, Padre Marcos. Teve a Júlia Codesso, que era batista. E teve católico, e teve espírita, né? Ele pediu oração a todo mundo. E as freiras aqui do Auxiliadora, que é uma ordem salesiana, tinha uma que era muito amiga dele e dizia assim: Clóvis, o único defeito seu é ser espírita. Que bom, né? Ninguém é perfeito, né? Ele tinha que ter algum defeito. Que bom. Eu queria contar uma coisa assim muito bonita de Clóvis, que ele sempre ocultou, nunca divulgou isso. Hoje eu peço licença a ele para divulgar aqui. Ele recebeu por 2 vezes uma mensagem de sua voz, muito bonitas. Que bom, que lindo. Pelo professor Ubaldi. Que bom, que lindo. A gente fica muito feliz e olha só, estamos dando um exclusivo, hein? Nós conseguimos tirar um segredo aqui da família Tavares, né? Que nossa querida Hildinha nos revelou. E eu tenho certeza que o nosso querido professor Clóvis não está chateado, né? Muito pelo contrário, está feliz. Mas, irmã Aila, né, aproveitando, fale um pouco, né, desse movimento, né, de conversa interreligiosa, dessa fraternidade. A gente vê que desde sempre, né, nós vemos o professor Clóvis assim, e são tantas pessoas que têm esse amor, né, e que a senhora é uma das pessoas que mais faz isso no Brasil, vai em não só aos centros espíritas, mas já foi em igreja evangélica, né? Já falou para calvinistas, e sempre com essa ideia de amor, né? Que o amor vai superar as diferenças. Cada um tem a sua, né, o seu jeito de ver, tem o seu lado, mas o amor está acima de tudo e nós podemos nos falar, nos amar, e é por aí.
inclusive justificando esse encontro, a irmã Aíla hoje fez uma palestra na Escola Jesus Cristo, né, falou sobre as cartas de Paulo, que comoveu muito a todos nós, né? E por isso estamos aqui reunidos, né, com os Tavares, com a Aíla, e falando de diálogo interreligioso, de Ubaldi, de Clóvis, né? E por isso é só esclarecendo por que nós estamos aqui reunidos. Eu fico assim admirada que cada vez mais eu descubro que de forma assim que o mundo não sabia, mas agora está sabendo, né? Que várias pessoas em determinados pontos do planeta começaram um movimento irreversível de abertura, de diálogo entre as religiões, né? Então nós temos o exemplo do professor Ubaldi, não é? Nós temos o exemplo de Chico Xavier, do professor Clóvis Tavares, do padre Caetano lá no Ceará, que ninguém sabia disso, né? De alguns padres que também, mesmo dentro dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus, são chamados, eles tinham esse diálogo, eles tinham amizades, não é? Nós temos agora um papa que nós descobrimos que o melhor amigo dele, um amigo de mais de 25 anos, é o rabino, não é? É um judeu, um rabino, ele era o arcebispo de Buenos Aires, e o melhor amigo dele era o rabino lá em Buenos Aires, né? Então quer dizer que esse movimento, ele já começou faz muito tempo. Nós estamos aqui com datas que a gente, a dona Ailda fala, igual minha mãe também fala, em 1951, né? Mas para nós 51 faz um tempinho. Mas é muito interessante porque é uma coisa nova no mundo, só que já está há algum tempo, não é? A gente já vê que, eu já descobri que mesmo na década de 40, na década de 30, tinha pessoas que estavam em diversas religiões, diversos grupos cristãos e até não cristãos, como é o caso do judaísmo também. As pessoas estavam assim vivendo, não é? Uma dimensão assim que era de diálogo, de amor, de fraternidade, de fazer a diferença. Só que o mundo não divulga. Mas aos poucos, com esse movimento que está se intensificando, porque só está se intensificando, não está começando agora, está se intensificando. Aí a gente fica, aos poucos, Deus mesmo vai, através dos acontecimentos históricos das pessoas, vai nos levando a conhecer que Ele começou isso faz tempo, que isso é inspiração divina, não é? Então começou isso aqui e acolá, em diversos pontos do planeta, e foi caminhando, essa semente foi plantada, não é? Ela agora está tomando corpo, ela está crescendo, esse vegetal, e depois ele vai dar seus frutos, não é? Então, assim como eles que plantaram não viram o estágio atual, eles intuíram, mas não podiam prever, não é? Agora também a gente está nessa fase que é mais intensa, mas que também intuímos que haverá frutos, né, frutos bons em grande quantidade, que fica para a próxima geração também. Então eu acho que é um mover, um modo que Deus está conduzindo a humanidade, está conduzindo o nosso mundo, e que bom que a gente descobre essas coisas, que cada dia que passa a gente vai descobrindo, porque também a gente vê que não está começando com a gente, que bom que não está começando com a gente, né? E também a gente vê que é uma coisa que é de Deus mesmo, né? Porque a gente vê agora, a gente pode perceber já uma evolução daquilo que eles plantaram, né? Então eu acho muito bom, eu acho importantíssimo eu estar aqui nesse momento, não é? Porque eu me sinto reconfortada, né, naquilo que eu exerço, que às vezes as pessoas dizem que estão só. Eu não me sinto só no diálogo interreligioso, não me sinto. Primeiro porque, como eu falo nas igrejas evangélicas, na sinagoga, no centro espírita, e eu sou acolhida, eu acho que quem me escuta e quem dialoga comigo está em tanta abertura quanto eu, não é? É algo que não é unilateral. O diálogo só acontece se dois querem, não é? Então a pessoa diz assim, mas você está fazendo isso tão diferente de dialogar com os espíritos. Eu digo, os espíritos estão dialogando comigo, porque eles me chamam, eles me convidam, então eu não me sinto só. Mas as pessoas ficam dizendo assim, você não se sente só nisso, está sozinha fazendo isso. Eu digo, não me sinto só. Eu me sinto fazendo parte de uma equipe, de uma força-tarefa,
uma força-tarefa que eu não conheço direito os meus colegas de trabalho. Mas aos poucos eu vou sendo apresentada. Uns estão trabalhando do lado de lá, começaram aqui, foram pro lado de lá, estão trabalhando, e aí eu fico conhecendo. Então hoje eu conheço, a atividade do senhor Clóvis Tavares, do professor Clóvis Tavares, conheço essas curiosidades a respeito do professor Pietro Baldi também. Agora, a minha curiosidade que eu tive, desde que eu recebi a informação de que ele deu muitas conferências, a primeira vez que ele veio no Brasil, minha curiosidade era como é que um autor italiano pudesse ser, quem o divulgou, quem o fez conhecido aqui no Brasil, né? Eu atribuo ao professor Clóvis Tavares, não é? Mas eu queria exatamente que me dessem essa informação, porque para ele ser acolhido, ele ter multidões para escutá-lo, emocionar-se, ele fazer todas essas viagens, né? Ele teve que, antes, alguém fazer um trabalho prévio de o tornar conhecido, né? Clóvis, eu não conhecia, na época que ele entrou em contato com o professor Ubaldi, mas ele leu a Grande Síntese e, conversando com Chico disse para ele: é um livro que está na minha cabeceira. E ele começou a buscar como ele poderia entrar em contato com o professor Ubaldi. Então ele escreveu, recebeu a resposta e iniciou uma grande correspondência entre os dois, né? Essas cartas existem guardadas, né? E nessa correspondência eles começaram a se conhecer mais intimamente, né? O pensamento, os sentimentos começaram a ficar expostos por escrito, tanto do professor Ubaldi quanto de Clóvis, né? Então ele começou o movimento aqui em Campos e tentou envolver os espíritas, mas não foi uma conquista fácil, não foi, né? Então eu acho que a irmã Aila captou. Ele realmente foi a pessoa mais importante para o Brasil, foi Clóvis Tavares, no conhecimento do Pietro Baldi. E a dona Ildinha mencionou essas cartas, né, que tem algumas publicadas, certo? E acho que o Flávio mesmo escreveu no livro Sol da Terra que tem outros materiais a serem publicados ainda, né, Flávio? Então, aproveitando que a gente está aqui junto, e eu repito, espírito inferior faz assim mesmo, né? A gente pergunta, tem prazo, por favor, porque eu estou curiosíssimo, né? Olha a novidade que já me veio aqui, né? O amante aqui de Pietro Baldi, como nós somos. Há 2 mensagens de sua voz para Clóvis Tavares. Cadê? Eu quero ver. Cadê? E além disso, ainda há outras cartas, né? Dessa correspondência linda de acho que 30 anos que o Clóvis teve com Pietro Baldi, né? Eu gostaria que o Flávio falasse um pouquinho. Realmente tem algum material. Um grande pecado meu é não ser organizado. O pecado de não ter tempo não é o pecado de não ter tempo, é o pecado de não ser organizado também quanto ao tempo. Mas está dentro do projeto, né? Fazer essas memórias aí, dessas cartas, dessas duas comunicações de sua voz. E quando a irmã Aila falou sobre a semeadura que muitas vezes é colhida em outra geração, ou às vezes 2 gerações, eu lembrei de um ditado, acho que é ditado árabe: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque quando as tâmaras vão da tâmara, ele já morreu, né? Então é um detalhe muito interessante. E outras tâmaras que nós estamos colhendo hoje, eu me recordei que durante essa viagem 3 que me vieram agora à memória, 3 encontros maravilhosos aconteceram por os lugares que ele viajou. Em Pirapitingui, que foi uma das 2 cidades de ancenianos que a comitiva visitou, a outra foi Aimorés, as 2 no estado de São Paulo.
ele conheceu a viúva de Jesus Gonçalves e tirou o retrato junto com ela, né? E foi uma emoção muito grande, porque o Jesus Gonçalves já era uma figura assim, conhecida pela poesia, pelo amor a Maria que ele tinha, pelas poesias que ele fazia para ela e pelos envolvimentos que eles tinham já de priscas eras, né? E na Bahia, em Salvador, ele conheceu uma senhora chamada Maria Dolores Larocca, casada com um italiano, e que ofereceu 2 poesias ao professor Ubaldi e ofereceu 2 a papai também. E ele guardou, que eram poesias muito num estilo modernista, né? Que as métricas eram como Carlos Drummond de Andrade, né? Com outra métrica, com outra rima e sempre com aquela musicalidade da poesia, né? E eles gostou muito dela, ela também gostou muito deles. E alguns anos mais tarde, ele viu alguns versos parecidos com o dessa poetisa baiana na psicografia de Chico Xavier, assinados Maria Dolores. Ele olhava as poesias que a Maria Dolores de Salvador olhava, é o mesmo estilo. Então ele perguntou a Chico: Chico, eu conheci na Bahia uma pessoa assim, assim. Aí Chico, ela está dizendo que é ela mesma. Então, na verdade, ela não havia se identificado. Apenas botou Maria Dolores. Mas ela esperou que alguém a identificasse. Essas coisas são muito bonitas, muito singelas, né? Foi o Clóvis quem reconheceu? Foi. Ah, sim. E em São Luís, ele conheceu também a mãe de Humberto de Campos. Então ele tirou o retrato também com a mãe de Humberto de Campos em São Luís. Então, essas coisas assim maravilhosas que ele falou assim: como eu conheceria o Brasil se eu não participasse da comitiva? Ele viajou todo o leste brasileiro, né, de Porto Alegre a São Luís, né? Então ele pelo menos esses 3 casos que eu estou me lembrando. Evidentemente que aconteceram muitos casos mais, né? Inclusive durante o período que eles ficaram em Pedro Leopoldo, foram coisas assim muito impressionantes que aconteceram, né? Que ele até relata no livro 30 anos com Chico Xavier. Mas esse ser testemunha ocular de essas maravilhas assim estonteantes é alguma coisa de maravilhoso, né? Eu fico pensando, os discípulos de Jesus, os 3 discípulos que o viram transfigurar-se no Monte Tabor, né? Isso não tem tempo, isso é eterno, né? Eles estão vendo até hoje, né? A transfiguração, né? São essas maravilhas, né? Quem sabe um dia nós vamos ter essas oportunidades, né? Clóvis era uma pessoa muito alegre. Muito, não era uma pessoa séria. Ele brincava muito com as crianças. E teve uma época no Brasil que apareceu uma pessoa chamada Yuri Gelli. Não sei se vocês se lembram. E ele amassava colher, essas coisas. E nós fomos a Uberaba e Clóvis contou isso a Chico. Mas ele levantava a cadeira mesmo. Aí Clóvis levantava, Chico, eu vi na televisão. Então vamos experimentar. Sabe que os 2 experimentaram? Alguém ficou sentado na cadeira e Chico e Clóvis ficaram com as mãos assim e a cadeira levantou. Aí Chico, agora eu quero ver se eu entorto colher. E conseguiu entortar. Então eles tinham essas coisas assim muito, né? De alegria mesmo, sem aquela seriedade, né? Que é o médium, que é o escritor, que é o professor, né? Que interessante, né? Dona Eudinha, eu queria fazer uma pergunta a você, que é base para uma outra pergunta que depois eu quero complementar para a maninha Aila aqui. Como a gente está aqui reunido para falar do homem, eu gostaria que você
pudesse recordar se vocês presenciaram ou Clóvis confidenciou a questão da dor em Pietro. As experiências que ele teve aqui no Brasil, as dificuldades que ele encontrou, porque isso também serve, eu faço uma leitura muito importante para cada ser humano, porque ele trabalhou muito bem a questão da dor e ela é fundamental a gente entender qual é a função dela nas nossas vidas. Inclusive, eu registrei na minha folhinha, assistindo a palestra da Ila, que ela comentou um trechinho da carta de Paulo que diz, né? Quando estou fraco, é que sou forte. E a gente vê isso patente na obra de Ubaldi. Foi no mesmo momento eu lembrei de Ubaldi, quando ele fala da dor dele, da dificuldade, é onde a inspiração aumentava e ele escrevia aquelas coisas maravilhosas, né? Na correspondência entre os dois, havia um clima de confidência de professor Ubaldi para Clóvis e Clóvis para o professor Ubaldi. E eu, nessa época, não era namorado, não era noiva, não era nada, né? Eu era aluna. E o professor Ubaldi, ele passou dificuldades de compreensão, né, dentro da igreja, porque o primeiro volume da Grande Síntese teve imprimatur da igreja. E depois ele foi praticamente excomungado. Ele foi excomungado, né, por causa das ideias dele. E também não teve junto à família, porque ele era de uma família rica, né, e ele renunciou a tudo, sendo casado e tendo filhos, né? Então isso criou um clima de conflito, né, dele com a esposa e as filhas com relação à herança que ele renunciou. Então o professor Ubaldi, a espiritualidade dele foi construída sobre a dor. E por isso que ele diz isso, né? Aceita a dor, porque ela perde a sua força. No momento que ele fala isso na Grande Síntese. Aceita a dor porque ela perde a sua força. E a gente sabe disso, né? Que a aceitação, né, irmã? A aceitação faz com que a dor doa menos. E eu acho que é essa filosofia dele, e eu acho que foi a de Clóvis também, e tem que ser a nossa, tem que ser a do cristão. Mas, maninha, fale um pouco aí sobre o primato, essas questões aí, por favor. Já que a gente tá assim, muita gente escuta esse podcast e às vezes a gente não sabe essa terminologia, não é? Então é comum na Igreja Católica, quando um livro ele expressa um conhecimento que está de acordo com a doutrina católica, ele recebe da autoridade representada por um bispo que tem um respaldo, que é responsável por uma defesa da fé, alguma coisa assim, uma permissão para ser impresso. Ou seja, eles escrevem nihil obstatus, quer dizer, nada contra a doutrina, e imprimatur, pode-se imprimir. Então, com isso, quando tem isso num livro, imprimato, nihil obstatus, e imprimato e assinatura do bispo que está dando essa permissão, então o católico sabe que pode ler, que não tem nada contra a sua fé, que os ensinamentos ali estão de acordo com os ensinamentos de Jesus e da fé católica. Então, antes do Concílio Vaticano II, antes dos anos 60, um católico ele procurava nos livros se tinha o imprimato. Se tinha um imprimato, ele lia, porque está dizendo ali, está assegurando que está ok, né? Se não tinha, ele teria que ler sabendo que poderia, com certa ressalva, que poderia ter alguma coisa
contra a doutrina católica, né? Hoje em dia o católico lê de tudo, né? Mas assim mesmo, quando é um livro de teologia, geralmente um bispo, às vezes o autor pede, o autor católico pede que o bispo dê um imprimato. E então, quando a grande síntese recebeu o imprimato, quer dizer que há uma autoridade católica que está dizendo para os católicos da época em que ela foi publicada, pode ler que isso aqui é o genuíno pensamento baseado nos evangelhos de Jesus, baseado no que não fere a doutrina católica. Então, realmente foi aceito pela Igreja Católica como uma obra grandiosa, não é? E só depois, então, é que veio essa parte da perseguição. Mas, de início, essa obra foi aceita, não é? Certo? E, Maninha, depois a obra Acesse Mística e outras obras foram para o índex proibitório. Eu li toda a defesa do bispo de Folinho contestando, e eu fiquei admirado porque ele estudou a fundo a obra de Pietro Baldi para fazer a contestação, e muitos de nós não fazemos isso, inclusive nosso meio espírita. Então achei de uma propriedade interessantíssima do bispo, né? Porque ele pega os trechos, eu li essa parte, esse trecho aqui não se coaduna com a nossa crença católica. Então ele realmente fez uma crítica fundamentada, como a gente aprende com Allan Kardec e o que é o espiritismo, né? Que para a gente criticar alguma coisa a gente tem que conhecer, estudar a fundo, né? E a obra de Ubaldi muitas vezes foi rechaçada por causa dessa falta de estudo a fundo. Eu realmente... Né? Eu vou me permitir ser muito sincera aqui. Eu estranho quando um espírita, porque o espírita, ele é reconhecido pelo esclarecimento, né? Por ter uma fé esclarecida, né? Então, eu estranho quando um espírita diz que não pode aceitar, por exemplo, a obra de Pietro Baldi, que não está de acordo com a doutrina de Kardec, né? Porque eu estou dizendo coisas que eu já ouvi, e eu pergunto em que ponto, não é? Em que obra, não é? E a pessoa não sabe me dizer porque simplesmente nunca leu. Então não leu a obra de Pietro Baldi, não é? Mas sabe que está contra Allan Kardec. Então, eu que sou católica, eu me sinto constrangida, entendeu? No dizer da minha mãe, eu usar uma frase da minha mãe, eu sinto a vergonha alheia. E eu acho estranho, certo? Você imagina nós, eu acho muito estranho, porque o católico discorda, o católico pega uma obra de Lutero ou de Calvino e vai ponto por ponto e vai dizendo por quê, né? Se você pega, isso é antigo, né? Um católico teólogo, porque não um católico, né, que sai por aí gritando, dizendo que está contra tudo, está contra o espiritismo, também sem nunca ter lido Kardec nem Chico, né? Eu estou falando de um estudioso. Então, um estudioso, para se contrapor, ele tem que ler compreendendo os argumentos do outro e dizer, eu sou contra, porque não está de acordo com aquilo que eu penso. Então, eu realmente eu sinto uma estranheza, né? Porque eu não posso dizer que sou a favor ou contra uma obra se eu não tiver estudado, né? Nem só lido, é estudado. Então, você vê que o católico mais conservador, principalmente o mais tradicional, ele faz isso. Ele vai combater um escrito e ele vai destrinchar ponto por ponto. Então, eu posso até dizer assim, eu não concordo com a sua postura de estar combatendo aqui esse livro, né? Esse livro de Kardec ou qualquer coisa. Mas eu admiro e eu reconheço o trabalho que a pessoa teve em analisar uma obra para poder ser contra. Agora, a minha estranheza é a pessoa ser contra uma obra sem a ter estudado. É como a irmã Ila comentou assim, da indignação dela com as pessoas não lerem e serem contra. Eu queria também fazer uma declaração aqui de uma vez que a nossa cidade, ela tem foi fundada assim, uma instituição para congregar várias instituições religiosas, espíritas, católicas, evangélicas, que durante uma festa
junina comum num grande parque da cidade. Cada um montava sua barraca e cada um juntava, vendia alguma coisa, né? Tinham eventos comuns e cada instituição tinha sua barraquinha e tinha rendimento para sua instituição. E o nome dessa festa era Rancherada de São Pedro. A Rancherada de São Pedro geralmente acontecia próximo do dia de São Pedro e cada barraca vendia inclusive bebida alcoólica. Então tinha cerveja, tinha cachaça artesanal misturada com marimbondo, com não sei mais o que, com cobra, enfim. E as pessoas exageravam na rancherada de São Pedro. E papai, diversas vezes em nossa reunião de equipe, ele falava assim: olha, vocês quiserem participar, participem, mas eu não irei por causa do meu amor a São Pedro, porque eu não acho justo fazer uma reunião, um monte de gente vendendo cachaça e dizer que é homenagem a São Pedro, como tem numa cidade vizinha aqui um conhaque de alcatrão de São João da Barra. Ele achava que não tem como associar o conhaque a São João, assim como não tinha como associar a rancherada regada a todas as bebidas alcoólicas a São Pedro. Então ele fez esse protesto, mas as pessoas, como estavam ali envolvidas, seu Clóvis e tal, e ele não proibiu não, né? Na ausência ele não proibiu, ele só disse que ele não vai, então continuou. Ele só fez o protesto silencioso dele. Mas o continuador dele, o Rubens, ele não só ficou com isso na memória, como caiu a direção desse grupo, dessa instituição que eu não lembro o nome, Coesa, que coordenava todas as instituições religiosas, várias instituições religiosas da cidade, inclusive de todas as denominações, caiu com o nosso presidente, o Rubens. Ele disse assim: eu vou então fazer o que Clóvis me pediu. Então, na reunião deliberativa, ele fez uma defesa de São Pedro. Ele não defendeu ideia, ele defendeu a figura humana daquele a quem Jesus entregou a chave do céu. Todo aquele que tudo que unires na terra estará unido no céu, e tudo o que desligar na terra estará desligado no céu. Então ele fez essa defesa, lembrando o nome de papai, e a partir dessa reunião foi colocado em votação e ele conseguiu vencer. Ele tinha argumentação, ele tinha persuasão. E venceu, apesar de algumas pessoas quererem continuar homenageando São Pedro. Quando eles viram que na verdade não está sendo uma homenagem, estava sendo uma heresia, eles então voltaram atrás e saiu o nome de São Pedro da rancherada. Então faz a rancherada, pega o que quer, mas não bota o nome de São Pedro. Teve outro fato, que havia o baile de Santo Antônio. E Clóvis escreveu um artigo no jornal de boa circulação aqui em Campos, falando sobre isso. Por que de Santo Antônio? Por que baile de Santo Antônio? E foi um artigo muito bonito. O bispo da cidade de Campos escreveu uma carta aberta no mesmo jornal agradecendo a Clóvis. Quantas coisas maravilhosas, né? Que pena que nós não temos um tempo eterno, que a gente ficaria aqui eternamente conversando sobre essas coisas. Mas eu gostaria aqui de voltar para a nossa irmã Aila, após ter feito a pergunta à nossa querida Eudinha, porque eu devo confessar, por 2 vezes você me fez chorar naquela palestra de hoje. Então não sou eu atribuo a ajuda lá de cima. É o instrumento, então. Você é instrumento. A primeira, quando você falou que nós deveríamos fazer uma decisão por amar hoje, agora. Mas eu gostaria que você comentasse também um pouquinho sobre Coríntios 12:12. E eu fiz a pergunta sobre a dor para a Eudinha,
porque em verdade essas figuras humanas que passam por aqui para recordar o testemunho de Jesus, que também teve as suas dores, né? Para que a gente possa compreender essa decisão da dor, porque eu conversava com os nossos amigos aqui do Portal Pensar, lá enquanto a gente estava no hotel, dessa função tão importante, né, que ela tem nas nossas vidas, e identifica-se nestas pessoas apóstolos, né? Então gostaria que você pudesse comentar um pouco com a gente sobre a questão da dor e esses primeiros cristãos, aqueles verdadeiros cristãos, os apóstolos, né? Porque eles também passaram por isso e venceram. Eu vejo que essa questão da dor, né, quer dizer, o sofrimento, dor como sinônimo de sofrimento de uma maneira geral, né? Ela chega sempre ao ser humano. Mas o que diferencia um ser humano de outro é a forma como o ser humano ele reage, a postura que ele tem diante do sofrimento. Porque sofrer, todos sofremos, não é? Agora, o que realmente edifica o indivíduo e a comunidade humana, que é edificada por esses que sabem sofrer, quer dizer, que sabem ter a postura correta diante do sofrimento, é a diferença, é o grande diferencial que é saber como sofrer, qual é a postura, qual é a situação, qual é a atitude interior e exterior diante do sofrimento. Então chama-se sempre que os pensadores modernos chamam a tríade trágica, que é o sofrimento, não é? Que é a culpa e a morte. É chamada de tríade trágica porque é o que pode realmente esfacelar um indivíduo, que pode quebrar, fazer com que uma pessoa que tem fé deixe de ter fé, fazer com que uma pessoa mude, se desgaste, uma pessoa que é boa passar a usar drogas ou cometer suicídios. Essa tríade trágica, não é? E é tão interessante que outras pessoas contraporam assim, uma visão materialista dessa tríade, de chamá-la trágica, né? Tiveram uma contraposição chamada o otimismo trágico. E o otimismo trágico não é que não exista o sofrimento, a culpa ou a morte. Não é? A morte quer dizer a forma como eu encaro, não, tanto o fato de ter que vivenciar a experiência da morte, quanto o fato de perder entes queridos, né? Principalmente o de perder entes queridos. Então, o otimismo trágico é exatamente a forma correta, adequada de se posicionar diante do sofrimento, diante da culpa e diante da morte. Então, eu vejo que não dava para falar na palestra, mas Paulo de Tarso, por exemplo, ele vivenciou o otimismo trágico. Ele era culpado, né? Foi culpado da morte de Estevão, foi culpado de prisões, de maltratos, né? Foi culpado de causar dor nas pessoas. Então, no Atos dos Apóstolos, ele, né, fala em outras passagens das cartas, né, recorda isso. Ele nunca negou a culpa, mas a postura dele diante da culpa não foi de paralisar, não foi de se lamentar, não foi de ficar batendo no peito. Ele reagiu de uma forma incrível. Ele diz: fiz errado até agora vou fazer o certo, né? Não negou, né? E se posicionou. Então eu acho que isso aí é uma coisa. A outra é a questão do sofrimento que ele narra, principalmente na segunda carta aos Coríntios, que é a carta que ele mais narra o sofrimento dele. A carta inteira a descrição dos sofrimentos, né? Não por se maldizer, mas para dizer assim: olha, se você sofre, eu quero que você saiba que eu passei já muitas vezes por muito mais do que isso, e nunca permiti que esse sofrimento que me são impostos me quebre, me esfacele, me fragmente, me faça perder minha fé, me desanime, né? Ele tem uma postura correta diante do sofrimento, e através, não é, da obra Paulo e Estevão, porque isso não é narrado nos textos bíblicos, né? Nós sabemos que também ele perdeu o ente querido, né? Ele amava alguém e essa pessoa lhe foi tirada pela morte, foi arrebatada, né? E nem por isso ele
fez disso um motivo de desânimo, de eu não tenho mais sentido para viver, a pessoa que eu amava não está mais aqui comigo para me apoiar, para compartilhar uma vida junto comigo, não é? Ele refez a vida dele toda, que ele pensava compartilhar com alguém, ele mudou por completo. Eu acho muito interessante isso. Eu acho que ele vivenciou o otimismo trágico, não é? Porque a tríade trágica todo ser humano passa. Agora o otimismo trágico, né? Quer dizer, é trágico, mas eu sou otimista dentro do trágico. E porque o otimismo, não é? Vem da palavra optimum, né? Quer dizer assim, eu tenho uma visão realista, mas eu sei que a coisa não é fácil, mas eu me mantenho, né, para frente, eu me animo, aquilo não me para, não me desgasta, não me destrói, eu vou em frente, né? Então, saber da realidade, mas ir além daquilo que a realidade propõe, ter liberdade de escolha, reagir de forma adequada, né? Então, eu quis falar também desse tema pela presença daqui em Campos, que foi o professor Ubaldi e também o professor Clóvis, porque ele vivenciou, né, sofrimento, ele teve a perda da noiva, né, com quem ele pensava compartilhar a vida inteira, e ele refez essa caminhada com uma família diferente, com a dona Ailda, com outra pessoa, sabe? E até ele assumiu o relacionamento com a dona Ailda, ele não se desgastou, ele não parou, ele levou o sonho dos dois à frente, o colégio, não é? Então eu vi que isso que Paulo descreve na carta era apropriado para essa cidade, para essa família, para esse momento que nós estamos vivendo, pelo fato de vocês virem aqui, que avisaram que viriam para gravar sobre Pietro Ubaldi, né? Então, eu disse, olha, talvez a gente se alimente melhor desse texto paulino, porque as cartas são inesgotáveis, né? As pessoas escutam uma palestra minha no YouTube e dizem, eu quero que você faça aquela palestra que está no YouTube. Eu digo, é impossível. Eu vou falar do mesmo tema, do mesmo versículo bíblico, mas você vai ver que vai ser outra coisa, né? E porque são incríveis, são tesouros, de cada vez que a gente se coloca diante de um texto bíblico, a gente tem um tesouro para tirar dali, né? E me senti muito bem, né, a falar desse tema, e agora está retornando a ele junto com esses exemplos, porque Paulo dá a si mesmo como exemplo, né? Se você sofre, fique sabendo que eu sofri mais ainda. Então também a gente tem agora, se a gente sofre, o professor Clóvis sofreu, talvez muito mais do que nós já tenhamos sofrido, o professor Ubaldi também sofreu, e tantas outras pessoas. Então eles reagiram de forma tão grandiosa, não é? Então por quê? Porque essas pessoas, elas realizam algo que é muito falado pelo São João da Cruz, né? O melhor amigo de Santa Teresa d'Ávila. Ele transformava dor em amor. Então ele sempre ele indicava as pessoas de transformar o sofrimento em amor. Ele tinha uma alquimia. Ele viveu no tempo dos alquimistas que queria transformar o chumbo em ouro. Ele transformava dor em amor, né? Então, e nos convidava a isso, dizia que com Jesus isso é possível. Então, acredito muito nisso, sabe? Então, o que eu espero do ser humano é que o ser humano tome, por exemplo, Cristo, né? Essas pessoas que são emissárias do Cristo, esses cristãos de ontem, do início do cristianismo e de hoje, de agora, essas pessoas tão próximas de nós, que a gente conhece, que a gente descobre, que faz parte da história do Brasil, que faz desse Brasil realmente aquilo que o Brasil veio a ser, que é a pátria do Evangelho, que é, sabe, esse coração do mundo, e é um Brasil paralelo a esse Brasil corrupto, é o Brasil injusto. Então essas pessoas que às vezes entram para a história, essas pessoas não fizeram do Brasil o verdadeiro Brasil, e são esses que aparentemente são anônimos, que fazem o Brasil realizar aquilo a que ele veio à existência, que é ser realmente a pátria do Evangelho. Porque esses missionários do Cristo, eles fizeram a diferença, né?
são brasileiros ou que se uniram ao Brasil, como o professor Ubaldi, que viu que era possível fazer aqui, que soube valorizar a vocação da terra brasileira, a missão e o chamado da terra brasileira, e soube ver isso no Brasil, né? Então, esses aí sim que constroem o verdadeiro Brasil. E aí não estão nos nossos livros de história, mas são eles que fazem o Brasil ser o Brasil. Eu quero só brevemente agradecer à família Travares pelo convite, pela acolhida, pela hospedagem aqui, porque eu sempre ando com a caravana junto comigo. Então, também terei minha acolhido meus amigos, acolhido essa turma aqui, né, do Pietro Baldi. Muito obrigada, viu, dona Hilda? Foi um prazer. Obrigada, Flávio, também foi quem convidou, e toda a família que acolheu maravilhosamente bem. Não é? Então, muito obrigado. Que Jesus mesmo recompense por toda a bondade. Que sejam muito felizes. E também agradecer, porque nem sempre a gente tem essa questão de agradecer. Obrigado por fazerem parte dessa missão, por serem quem são, por existirem, por estarem nesse planeta, porque faz com que esse mundo seja melhor. O que faz com que esse mundo seja melhor são pessoas como vocês, família como essas, né? Como essa família, não é? Então, quem dera que as nossas famílias fossem assim como essa família. Então, agradecer a Jesus por vocês, por cada um de nós. Muito obrigada mesmo. O que é doce acabou, mas com gostinho de quero mais, minha gente. Estamos muito felizes aqui. Vamos agradecer, não é? A recepção maravilhosa, né? Muito obrigada, Ildinha, a todos aqui da família Tavares, né? O Flávio e os familiares dele, todos aqui que estão ouvindo, que puderam participar, a nossa querida irmã Aila, a Lenita, ao Zé, a todos, né? Muito obrigado, gente, e vamos deixar um gostinho de quero mais, né? A gente quer mais falar de Clóvis Tavares, a gente quer mais falar de Pietro Baldi, então vai ter continuação por aí, não é, Rafa? O que é que você diz? A minha consideração final é uma frase do Flávio Tavares que diz assim: Clóvis foi um sal que salgou. E eu tomo a liberdade de acrescentar: Clóvis, Pietro Baldi, Paulo, Emmanuel, Chico, Padre Caetano foram todos sal que salgaram e deram sabor à vida de muita gente, né? Inclusive a nossa, e por isso estamos aqui reunidos, colhendo desses exemplos, para que façamos também nossas vidas de maneira diferente, evangélica, amorosa, né? Em todos os setores. Então, gratidão a todos, a recepção aqui nesta casa, e quem sabe um dia retornemos aqui para tomar mais um café.